Olá, sou Raud, supervisor de PGs e outros grupos da igreja. Nós vamos ler hoje Ezequiel 39, 40, 41 e 42. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo, e te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo, por isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e rombarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam para o oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará. E será para eles memorável o dia que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrarem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos, e vinde de toda parte para o meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne, e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Bazã. Comereis a gordura até o fartardes e beberei o sangue até vos embeberdardes. A gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrificarei por vós. E vós fartareis a minha mesa de cavalos, de carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel, que eu sou o Senhor seu Deus, desde daquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face. E eu os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitaram seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer dentre os povos, eu os houver ajuntado das terras de seus inimigos,
e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu o fiz em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Capítulo 40, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida. Naquele mesmo dia, veio sobre a minha mão do Senhor e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com teus olhos e ouve com teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque, para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, 6 côvados de um côvado e 4 dados cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. E entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta ao pé do vestíbulo da porta tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro, e uma mesma medida era das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados. E o espaço de frente das câmaras era de um côvado o espaço da outra banda, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até o pilar em roda da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fecharem nos seus pilares dentro da porta ao redor. E da mesma sorte nos vestíbulos as janelas estavam à roda pela parte de dentro. E nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmeras e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmeras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo, e mediu a largura dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmeras, 3 de uma banda e 3 da outra, e seus pilares e seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados, era o seu comprimento, e a sua largura, de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos, e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Estava a porta do átrio interior, de fronte à porta do norte e do oriente, e mediu, de porta a porta, 100 côvados. Então, me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados de comprimento e largura 25 côvados. E de 7 degraus
eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles. E tinha palmeiras, uma de uma banda e outra de outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, conforme essas medidas. E as suas câmeras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas. E tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E havia vestíbulos em redor, e o comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior. E havia palmeiras nos seus pilares. E de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmeras, os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda. E eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme estas medidas. As suas camarinhas e os seus pilares e os seus vestíbulos também tinham janela em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda. E eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e da outra banda, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda, aos lados da porta, 8 mesas, sobre os quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1,5 côvado, e a largura de 1,5 côvado, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas de 4 dedos de comprimento estavam fixadas por dentro em redor. E sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmeras dos cantores. No átrio de dentro estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava a banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, um quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 25 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia. E havia coluna junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra. Capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo, e a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 25 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados.
A largura da entrada, 7 côvados. Também media o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura da câmara, laterais, 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se sustentarem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso, o templo tinha mais largura para cima. E assim, da câmara baixa, se subia a mais alta pelo meio. E eu olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede da câmara lateral de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. Entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todo o redor do templo, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte, outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado. A esquina do caminho do ocidente da largura de 70 côvados e parede de edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor de 3, de fronte do umbral estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas, até o espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre os querubins que a querubim. E cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda e o rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinham as suas esquinas e o seu fundamento, as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para outra. E foram feitos nelas as portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Capítulo 42. Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmeras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro,
e um caminho de um côvado e suas entradas eram para o lado do norte. E as câmeras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, de frente das câmeras ao caminho do átrio exterior, diante das câmeras, tinha 50 côvados de comprimento. Porque o comprimento das câmeras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que de frente do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmeras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmeras. E o caminho de diante delas era da feição das câmeras e olhava para o caminho do norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura. E todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmeras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmeras do norte e as câmeras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmeras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras, com que ministraram, porque elas são santidade. E vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E, acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. Da banda sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta à banda do oriente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Obrigado a todos por acompanhar esta leitura. Oramos e agradecemos ao Senhor. Te glorificando, Pai querido, no nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, por te servir. Como servos e como igreja, queremos, Senhor, que todos possam ser realmente verdadeiros obreiros na tua obra e que possamos, Senhor, fazer o teu coração, Senhor, se alegrar, Senhor. No nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos. Amém e amém.